sendo financiadas por investidores anjos. Em 2020, foram aportados 45,2 milhões de reais em startups brasileiras. Somente no primeiro semestre deste ano, já foram 39,9 milhões, segundo um levantamento feito por um grupo que reúne 18 das maiores redes de investidores anjos do Brasil. O valor médio investido cresceu 35% em relação a 2020. Em média, cada investidor aporta R$ 34 mil, com um valor máximo de 100 mil e mínimo de 15 mil. Quando se olha para o investimento por rede, a média fica entre 400 e 800 mil, e com um ticket mínimo de 200 mil e no máximo de 1,5 milhão. E neste cenário, nós vamos conversar hoje com o empreendedor Thiago Martello, que juntamente com o seu sócio enxergou em um programa de TV uma grande oportunidade de acelerar o seu negócio. E é ele quem vai contar agora o que aconteceu. Thiago, seja bem-vindo. Primeiro, para a gente entender, e para quem está assistindo em casa, o que é esse negócio, o que vocês fazem e em que momento vocês decidiram que participar de um programa que justamente trata de empreendedorismo era a chave para acelerar o seu negócio. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando com você, parabéns aqui pela matéria, é um assunto de suma importância, né? E aí, então, respondendo as suas perguntas, né, começando pela empresa. A Martello Educação Financeira é uma empresa especializada em ajudar a pessoa, o indivíduo, a família, a lidar melhor com o dinheiro no dia a dia. Eu tenho mais de 13 anos de experiência no mercado, grande parte disso dentro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Brasil, e eu percebi, né, ficou muito claro e evidente a dificuldade que o brasileiro tem em lidar com as próprias finanças, e por conta disso, então, fazem muita lambança, é uma maçaroca de dinheiro, de juros e tudo mais. Então, eu resolvi sair do banco, empreender com a Martello Educação Financeira e ser um agente de solução para que o brasileiro possa lidar melhor com o seu dinheiro no dia a dia. Nós fazemos isso através de cursos, mentorias, diagnósticos e por aí vai, tá? E respondendo a sua outra pergunta, né? O ano de 2020 foi difícil para todo mundo devido à pandemia. Aqui na Martello não foi diferente, nós precisamos ter bastante resiliência para conseguir sobreviver, ficar de pé. Ainda bem que nós tínhamos uma educação financeira também corporativa para segurar o tranco, né? E aí isso permaneceu que nós ficássemos de pé. E aí, quando foi o início, então, de 2021, surgiu as inscrições, né? Abriram as inscrições para o Shark Tank Brasil, e eu e meu sócio, a gente entendeu que seria uma boa oportunidade por dois motivos. Eu acho que grande parte das empresas, empreendedores, que vão atrás desses programas de empreendedorismo, eles vão atrás, nós, né? Eu, pelo menos, vou falar por mim, mas eu acho que grande parte é a mesma lógica. A gente vai atrás de duas grandes coisas. Primeiro, sim, dinheiro, porque não? É um dinheiro mais barato, muitas vezes, do que banco, que você assume uma parcela com juros envolvido, né? O investidor ele acaba entrando no risco junto com você. Então, é um dinheiro que tende a ficar um pouco mais barato, mas mais do que isso é o smart money, né, que a gente chama, que é a parte de inteligência, é as portas que esse grande investidor, no nosso caso lá, um tubarão, poderia abrir para que nós possamos cada vez mais seguir com a nossa missão aqui enquanto empresa, que é efetivamente transformar para melhor a vida financeira do brasileiro, né? Hoje são aproximadamente 65 milhões de brasileiros economicamente falando ativos que têm problema com dinheiro. Antes da gente falar um pouquinho mais da sua empresa, só fazendo aqui um adendo, esse programa Shark Tank Brasil, ele é transmitido por um canal de TV pago aqui no nosso país, e a ideia é que os empreendedores, eles apresentem o seu negócio aos tubarões e tenta adquirir investimentos e impulsionar o crescimento da empresa em troca de uma participação percentual de um ou mais tubarões que passarão então a ser sócios do negócio. Isso aconteceu com vocês, então? Sim, aconteceu exatamente isso. Além do episódio ir ao ar pela TV paga, como você disse, os episódios, não em sua totalidade, também vai ao ar pelo YouTube dessa mesma rede, né? Tem a própria marca Shark Tank Brasil, e o nosso, inclusive, já está disponível lá. Então, tudo que eu vou falar aqui é o que todo mundo pode ver lá no episódio, né?
Então, nós fomos, sim, lá, levamos a nossa ideia de empresa, por que a gente está aqui, quais são as dores que nós resolvemos, o capital que a gente precisaria ter para continuar fazendo aqui tudo que nós precisamos. E aí nós realmente saltamos ali os olhos de dois grandes tubarões, dois grandes empresários do Brasil, que viram valor no nosso negócio, fizeram suas ofertas, mas no final a gente preferiu seguir com um que a gente entendia, né? A gente entende que tem mais sinergia com com a nossa empresa, com o nosso mercado. Então, eu não vou falar aqui o resultado, né? Vou deixar aqui uma pontinha de curiosidade para que a pessoa que estiver nos assistindo, caso queira, possa assistir também lá, não só no canal, né, do YouTube, mas também no canal pago e tudo mais. Foi a primeira vez que vocês tiveram essa oportunidade, fora a TV, de ter um investidor ou não? Vocês já participaram de outras rodadas? E qual é o papel do investidor anjo quando a gente pensa no crescimento de uma startup? Muito bem, então vamos lá. A gente participou em janeiro de 2020 de uma eliminatória de um programa também de aceleração da FEBRABAN, né, que é a Federação dos Bancos aqui no Brasil. Nessa eliminatória a gente não foi selecionado, né? Quando foi no mês seguinte, em fevereiro, nós não chegamos a nos inscrever, mas nós falamos com um fundo de investimento que tem como finalidade investir em startups. Então, foi um bate-papo muito rico com um dos sócios dessa empresa, onde ele abriu os nossos olhos, deu bastante orientação, explicou muita coisa legal, que fez com que a gente entendesse melhor o nosso momento e como a gente poderia se organizar melhor. E aí, no mês 3, mês 4, surgiu a oportunidade do programa e a gente se inscreveu e começamos a passar nas etapas, né? Então, foi uma crescente, né? Então, a gente foi indo devagarzinho até conseguir essa incrível oportunidade que nós tivemos, tá? E o papel do investidor anjo, como eu comentei, assim, além da grana, né? Porque só grana, se a ideia for ruim, o produto não resolver uma dor, ou a gente não conseguir comunicar isso para o nosso público-alvo, só o dinheiro vai fazer só a empresa quebrar mais rápido. É isso. Okay. Então, só o dinheiro não resolve. O que resolve mesmo é, além da grana, que é importante, claro, ajuda, mas é também essa parte do olhar de alguém que está de fora, trazendo, então, uma expertise de mercado, conexões com outras empresas, parceiros e tudo mais, além da própria influência, né? Se for alguém conhecido, um empresário de sucesso, pode também chancelar um negócio, e isso faz com que tenha, então, uma maior autoridade no mercado. Então, quando somado tudo isso, realmente aí o resultado é melhor do que poderia ser. Agora, Thiago, você que é um jovem empreendedor... muito obrigado pelo jovem. Não conheço o seu sócio, mas tenho certeza que também é. Como que vocês analisam esse momento em que você acaba de sair de um programa com essa expectativa e, por outro lado, você inclusive falou da questão que a sua empresa teve que ter bastante resiliência, mas a gente tem inclusive uma recente pesquisa feita a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Claro que devido à pandemia e também devido a todas as questões econômicas do país, a gente teve aí um aumento de famílias endividadas. Nós temos aí um recorde de 71,4% dos brasileiros estão endividados, de acordo com esse último levantamento que foi apresentado em agosto. Isso para vocês é um ponto positivo ou um ponto negativo? Eu digo isso porque às vezes então tem muita gente com dor, já que você disse que o negócio tem que resolver uma dor. É isso aí, Nina. Vamos lá, deixa eu contar uma historinha aqui cronologicamente para fazer sentido, tá bom? Okay. Olha só, em 2018, no auge ali da greve dos caminhoneiros, eu fui chamado lá na Band, né, uma outra emissora, para dar entrevista para poder falar sobre, então, a situação da greve dos caminhoneiros. Na época, saiu uma pesquisa, né, feita que dizia que só 10% da população brasileira estava assim, preparado para enfrentar uma situação como aquela, onde faltou muitos produtos, outros aumentaram muito, algumas pessoas ali tiveram seus salários atrasados, por aí vai. Olha só, greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, coronavírus, né? Ou seja, não dá nem para comparar uma coisa com a outra, né? Então, olha só, Mirna, se 10% estava conseguindo, né? Tinha ali como subterfúgio, de alguma forma, lá na greve dos caminhoneiros, imagina no Covid. Muito menos do que isso, né? Então, assim,
Isso é uma dor, essa é uma dor recorrente, infelizmente. Não é pontual. Tudo bem, a pandemia ajudou, acentuou, né, assim, escancarou essa dor. Mas essa é uma dor, infelizmente, recorrente. O brasileiro sofre com a falta de educação financeira uma vida inteira, praticamente. Então, assim, a dor realmente tem grande percentual da população brasileira. Muito bem. E aí, onde que a gente consegue, então, aproveitar essa dor no bom sentido, claro? O nosso primeiro curso que a gente oferece aqui para as pessoas é 100% gratuito. É de graça. A pessoa não precisa ter dinheiro para conseguir ter acesso a esse curso. É o curso Bora Salvar Dinheiro, onde uma vez assistindo esse curso, implementando algumas orientações que a gente dá nele, a pessoa consegue economizar até 30% do orçamento. Já vou fazer esse curso, viu, Thiago? Eu vou fazer. Perfeito, Saindo daqui, vou fazer inscrição, pessoal. É isso aí. Então, ó, Bora Salvar Dinheiro, tá no nosso site, marteloef.com.br, martelo com 2 L's, igual tá aqui na minha camiseta e tal. Então, assim, e a expectativa é, olha, você assiste esse curso, enxuga seu orçamento, e aí, com esse dinheiro que sobra, você passa investindo, então, no próximo curso, que aí não é gratuito, aí sim é pago, onde nós ensinamos a nossa metodologia totalmente diferenciada, que é a pessoa não precisa ter planilha, caderninho, app, ou seja, não anotar nada em lugar nenhum e ainda assim 100% dos números dessa pessoa estão atualizados em tempo real para ela tomar a melhor decisão naquele momento. Então, com essa lógica, a gente quer inverter isso que acontece no Brasil. Então, se uma pessoa consegue sair da zona do sufoco e depois ter uma melhor organização financeira, olha, eu falei lá no outro programa e vou falar aqui de novo, né? Lá atrás foi greve dos caminhoneiros, agora é pandemia. Daqui 6 meses, um ano, vai acontecer alguma coisa de novo que vai bagunçar as nossas finanças. Então, se a gente não tiver, desde já, a vontade, e mais do que isso, a ação de resolver e mudar esse cenário, vai entrar crise, sair crise, a gente vai continuar pastando com a nossa vida financeira. Martelo, eu vou aproveitar e entrar um pouquinho num outro programa. A gente tem aqui na TV Câmara um programa chamado Na Ponta do Lápis, que é justamente sobre essas questões financeiras. E vou dizer, é preciso esperar o momento em que a pessoa está totalmente endividada para tomar essa decisão de reverter esse processo? Qual é o momento correto? Olha, Mirna, com toda absoluta e plena certeza de convicção total, o momento certo é agora! Não importa o momento que você esteja, o momento propício é agora. Se já está endividado, a gente vai fazer um grande esforço para poder sair disso e começar a ter uma vida melhor. Se você ainda nem está endividado, ótimo, a gente vai conseguir partir já de um pressuposto muito melhor. E se você não está nem endividado e ainda está sobrando uma graninha, que tal botar ela para render melhor ainda, de uma forma mais eficiente, para começar a colher os frutos também de uma maneira mais rápida? Então, não importa o momento que você está, seja o pior ou seja um pouco mais favorável. Quanto antes a gente começar a olhar para isso com uma estratégia, mais ainda com uma ajuda, a gente consegue ter uma vida financeira plena e satisfatória. Olha só, Mirna, até abrindo aqui um pouquinho para você. De cada 10 pessoas que chegam aqui até a Martelo, 11 chegam na situação já caótica, totalmente já destroçada. Uma das frases que eu mais escuto é: olha, se você não resolver, ninguém mais resolve, eu já desisti. E não precisa esperar chegar num momento como esse. Dá para a gente conseguir fazer ações antes, né? Então, assim, infelizmente, Mina, as pessoas nos procuram muito mais pela dor do que pelo amor. Tá certo. Voltando do ponto de vista de negócio, vocês agora tiveram esse investimento a partir do programa. Quais os planos? É preciso ainda entrar em novas rodadas de negócio? Vocês já foram procurados ou já procuraram investidores anjos? Muito bem. Então é assim, ó, vamos por partes. Primeiro, o negócio ainda não foi concretizado, né? Existe uma due diligence, que é um levantamento de documentação, análise, para poder verificar se está tudo certo dentro dos conformes, para que haja efetivamente, então, o investimento. Então, o investimento é uma média de quanto? Dá para falar aqui para a gente? Posso, tá? É público, tá no programa, né? A gente levantou R$180 mil por um percentual da empresa. Ok. Então, ainda existe então toda essa análise documentacional, enfim, de estratégia para fazer
sentido ou não para ambas as partes fazer efetivamente o investimento. Então, nós estamos nessa etapa. E quantas outras rodadas, Mirna, depende muito de cada empresa, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas empresas, principalmente empresas de tecnologia, que ela mal sai de uma rodada já vai para outra. Porque empresas de tecnologia, em sua essência, ali na sua maioria, ela fecha muitos anos negativo para começar a dar lucro lá na frente. Então, ela precisa de bastante injeção de caixa no curto prazo para conseguir se manter de pé até começar a ver lucro voltando. Okay. No nosso caso é diferente. No nosso caso, atualmente, nesse exato momento, a gente não vê a necessidade, nesse momento, de levantar uma nova rodada. Então, a gente pretende esperar acontecer, né, o desdobramento dessa, e com as portas que a gente espera realmente que esse grande empresário abra aqui para a Martelo, a gente vai fazer uma análise daqui a pouco, se há necessidade ou não de uma próxima rodada. Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas isso é muito particular de cada empresa, momento, cenário, ou mesmo ramo que essa empresa atua. A partir do momento em que tudo isso consiga ser fechado, você acredita que em quanto tempo vocês vão conseguir ver o resultado desse investimento? Nem há necessidade de esperar ser concretizado e fechado, né? Só pela veiculação do programa, né, por ele ser um programa de muita audiência, né, já está na 6ª temporada aqui no Brasil, consequentemente é um programa que pegou, digamos assim, né, caiu nas graças do brasileiro. Então, só a nossa veiculação, até pouco tempo antes de eu entrar aqui, a gente estava com 245 mil visualizações lá no YouTube. Então, só isso já trouxe bastante movimento aqui para a nossa empresa. Agora, claro, uma vez a empresária entrando, a gente espera que ela possa abrir mais portas, a gente possa acelerar mais ainda o nosso negócio, e o principal é realmente conseguir chegar em mais brasileiros, apontando aqui como realmente nós temos uma solução gratuita, começa com um curso gratuito, para ajudar o início dessa transformação da vida financeira deles. Legal, então, Tiago, eu agradeço a sua participação, muito sucesso, deixo aqui o convite para que vocês retornem daqui a um tempo contando aí o que aconteceu e falando de novos investimentos e tudo mais. Obrigada. Nina, obrigado você pelo espaço, é um prazer poder contribuir, já estou aceitando os próximos convites, inclusive da ponta no lápis aí, se for o caso, tá bom? Tá ok, então. Com certeza a gente volta para contar mais detalhes. A gente já avisa a produção da outra editoria que você está disponível, tá bem? Combinado. Obrigado. Tá, um abraço. Nós vamos para um breve intervalo com o Ser Empreendedor e voltaremos já já falando com um investidor anjo. Não saia daí. De volta com o Ser Empreendedor, e se a gente falou das startups que recebem investimentos, nesse bloco nós vamos falar sobre o número de investidores anjo que também cresceu. As redes agregam hoje 2.560 investidores, um crescimento de 29% em relação a 2020. O estudo mostra ainda que 344 startups foram investidas desde a criação das redes. A gente falou aí de 18 redes no Brasil. Entre os setores mais investidos se destacam Agritechs, Edtechs, Fintechs, Foodtechs, Adtechs, Newstechs, Construtechs, Launtechs, empresas de impacto socioambiental, varejo e e-commerce. E a expectativa é fechar 2021 com 80 milhões de reais em investimento, um crescimento de 76% em relação a 2020, que a gente já falou no bloco anterior, que foi um investimento de 45,2 milhões. E quem vai falar com a gente agora para a gente entender melhor esse mercado é o Rubinho Urbini, que é cofundador e CIO da Venture Hub. Falei certinho, Rubinho? Seja bem-vindo novamente. Falou certinho. Muito obrigado, né? Eu que agradeço aí o convite de vocês, né? É uma honra aí poder participar do programa Ser Empreendedor, né? Mas mais uma vez, a gente já teve algumas outras participações, startups no nosso portfólio. Muito obrigado aí pelo convite.
Rubinho, e já para a gente contar para o nosso telespectador entender melhor o que é um investidor anjo e quem pode ser um investidor anjo, e depois uma terceira pergunta: qual é o papel, por exemplo, da Venture Hub num processo quando você atua com esse persona? Tá, o investidor anjo, né, a gente costuma falar que ele vem para salvar, né, ele vem para ajudar a startup no momento que ela precisa bastante. Muitos, né, muitos ouvem dizer, e a gente vê muito acontecendo na prática, as startups que precisam de um fôlego a mais para poder percorrer, né, uma parte da sua jornada e ter recurso para se manter viva, né, e operacional. Então, o investidor anjo vem para cobrir esse gap, exatamente, aquele início de jornada, aquele início de tração de clientes, de começar a fazer as vendas, ele vem para suprir e para poder fazer com que a startup possa experimentar, fazer suas validações, né, de mercado, né, começar de fato a colocar seu produto ou serviço para ser comercializado. Então é muito importante a presença dessa figura de investidor anjo. Outro ponto, né, a gente como aceleradora de negócios e startups, a gente acaba tendo, né, uma convivência com muitos mentores, muitas pessoas que estão nesse entorno e acabam de fato, tendo algum contato com essas startups e sabe muito da credibilidade que a gente proporciona e né, e que a gente tem no ecossistema. E elas acabam, né, nos procurando para poder investir com a gente, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente lidera, né, um pool, né, o que a gente chama de um pool de investimento anjo, né, podendo posicionar esses investidores para fazer investimentos de maneira mais selecionada, mais seletiva, né? A gente tem hoje um pool que chama Select Portfolio, né, que é um portfólio de startups que são, né, que tem um potencial maior de retorno, né, de impacto também, para a gente poder alocar esse recurso de terceiros, né, de investidores anjo. Quando a gente fala nesse investidor anjo, ele pode ser um investidor, pessoa física, ou geralmente é um grupo de empresários que tem já essa visão de investir em startups? Ele pode acontecer das duas formas, né? A gente tem dentro, né, desse nosso pool pessoas físicas, pessoas jurídicas que compõem um grupo de pessoas físicas que se interessam pelo modelo e entram de maneira conjunta, né, muitas vezes liderado por uma pessoa que faz, né, que tem essa interface um pouco mais densa, né, com a Venture Hub, mas ele funciona para qualquer modelo, né? Muitas vezes tem pessoas que investem no mercado financeiro, né, no mercado de ações e também encontram, né, no investimento em startups uma boa oportunidade de rentabilidade. E o que a gente faz é isso, né, é organizar essas pessoas, né, organizar um modelo, prover gestão, prover governança, trazer os investidores também para dentro das decisões de investimento. O que a gente faz é isso, é capitanear, a gente faz, né, obviamente, a captação desse recurso e depois a gente faz a gestão, governança e também a gestão do portfólio, né, que é acompanhar o portfólio de startups ao longo, né, dos próximos anos para garantir esse retorno para o investidor que entra hoje com a gente. Quando a gente fala no papel do investidor anjo, ao investir em determinada startup, ele se torna sócio, ele tem poder de decisão ou não? Como é essa relação? Então, dentro desse modelo de grupo, né, de um pool de investimento, a gente tem alguma participação dentro da governança da startup, desde que, né, de que seja um consenso das duas partes, ou seja, a gente fala que a gente tem uma cadeira no board, né, na reunião de conselho. Então, a gente participa de algumas decisões, mas em relação a ser sócio, né, geralmente o movimento que se faz de investimento anjo, ele utiliza o instrumento de mútuo conversível, que é um contrato, né, que após o período, né, um período vigente de 2, 3 anos, a gente passa a ter o direito a converter as participações dentro da startup. Então, a gente não acaba entrando de cara no contrato social e sendo, né, um sócio, tendo lá as cotas, mas a gente tem essa opção de conversão depois de um determinado tempo que o mútuo foi, né, foi percorrido, para, enfim, ser sócio da startup. E acontece que muitas vezes de a gente ter esse direito de opção, mas a startup, depois de 2, 3 anos, já receber novas rodadas de investimento
e a gente nem entra nessa etapa, a gente já faz a nossa saída precipitada para colher o retorno daquele investimento feito, né, no presente momento. Então, acontece muito isso, né, da gente nem chegar a entrar no capital social e já sair, já colher o resultado daquela startup que cresceu muito rápido e às vezes já recebeu 1, 2 rodadas de investimento na sequência. Você falou dessa questão de receber vários investimentos e justamente e também no comecinho da importância desse investimento enquanto essa startup ainda está seguindo naquela escala. Existe um momento em que também a startup pode dizer: não, eu prefiro trabalhar de uma outra forma e não ter um investidor anjo. Eu prefiro só fazer rodada de negócios para ter investidores de um outro modelo. Como é isso no mercado para quem está assistindo? Ótima pergunta. A gente tem o que é chamado de bootstrap, quando a startup ela consegue levar, né, consegue percorrer um caminho por um período mais longo com o capital próprio. E aí ela não deixa de abrir mão de participações societárias para um terceiro, né, para um investidor. Que o investidor ele pode muitas vezes ajudar muito a startup, mas ele está levando parte do capital social, né, parte dessas participações societárias, né, acionárias da startup. Então tem muita startup que opta por colocar um recurso próprio para ter um fôlego a mais, para depois de um momento de eventual necessidade de um recurso maior, ela abre uma rodada de investimento um pouquinho maior. Então acontece muito isso de algumas startups que, por exemplo, já entraram no regime de break-even, né, que é quando ela já paga seus custos, já consegue crescer com as próprias vendas, com as próprias pernas, aí ela abre mão de uma rodada ou outra de investimento no início, que ainda o valuation é menor, então, né, o deal, né, o encaixe ali do capital versus participações, ela não é tão benéfica para a startup no começo, porque ela ainda, né, não tem um valuation, não tem um valor de mercado muito alto. Então, acontece muito isso dela abrir mão dessa rodada para lá na frente coletar uma rodada maior, principalmente para aquelas startups que conseguem tracionar com as próprias pernas. Mas lembrando que o investimento sempre vem para colocar um combustível de crescimento, né? Então, se a startup ela está, apesar dela estar em break-even, apesar dela conseguir equilibrar suas contas, mas não estiver num ritmo de crescimento elevado, né, de 10, 15, 20% ao mês de crescimento, ela tem que se preocupar com esse ritmo de crescimento para conseguir uma rodada maior lá na frente. Então, esse combustível que vem, né, com o investimento anjo, ele proporciona esse crescimento mais acelerado, ele proporciona que a startup possa experimentar novos modelos de receita, possa experimentar, possa validar, né, outros conceitos de produto. Então, esse capital vem em boa hora aí para ela fazer esse crescimento mais acelerado. A gente conversou no bloco anterior com uma startup que participou de um programa de TV sobre empreendedorismo, chegou no ponto em que conseguiu aí o investimento de uma pessoa que é chamada de, lá, não de investidor anjo, mas de tubarão, né? É um programa conhecido. E falou da importância, claro, não só do dinheiro, como você mencionou, mas da expertise, do nome dessa pessoa que já tem negócios, da rede que essa pessoa pode proporcionar a essa startup. O investidor anjo ele vem justamente com esse papel, com a sua experiência de mercado e com tudo que ele pode proporcionar para que aquela startup tenha, não digo que ela faça aí um atalho, mas que ela consiga mais rapidamente seguir o seu objetivo? É isso? Exatamente, né? A gente costuma falar da palavra smart money, né? Que não é só o dinheiro pelo dinheiro, mas sim toda a experiência, toda a bagagem que esse investidor traz consigo, né? Tem um investidor, pessoa física que entra, né, de maneira isolada com investimento em uma startup e pode sim, né, emprestar sua credibilidade, né? Abrir portas, fazer algumas conexões que são muito relevantes para a startup nesse início de jornada. E também pode acontecer de, né, como nós fazemos, um grupo de investidores com pessoas diversas podendo oferecer, né, capacidade em diversas áreas, know-how em diversas áreas, e além do dinheiro, né, a gente
poder ter uma participação mais efetiva na gestão, criar um comitê de governança para preparar a startup para uma próxima rodada, prover incubação, né? Esse espaço que eu estou aqui é o nosso hub físico hoje. A gente prover espaço para as startups estarem aqui com a gente, né, no dia a dia, né, compartilhando experiências, e isso está tudo no pacote, né? Então a gente entra com investimento não só financeiro, mas também de infraestrutura, gestão, governança, o acompanhamento do portfólio mesmo, né, com indicadores e etc., para poder prover que a startup possa ter essa curva de crescimento mais acentuada. Muito importante isso, sim. A gente já falou, inclusive, com o pessoal da Venture Hub, já falamos com outras startups, e o momento da pandemia, em alguns casos, acelerou o processo de muitas delas, em outros casos, teve um momento de resiliência. Hoje, a gente está no final de 2021, como você analisa esse mercado e esse momento para as startups brasileiras? Olha, realmente a gente passou aí por maus bocados, algumas startups, né, realmente tiveram que fechar a torneirinha ali para conseguir, né, passar esse período, né. Isso foi, obviamente, benéfico por essa questão da resiliência, mas em termos do mercado de venture capital, né, de capital de risco, a gente vem passando nos últimos 2 anos, né, justamente ali quando começou a pandemia, por um boom no mercado de venture capital. A gente tem dinheiro em abundância, muitas pessoas procurando formas alternativas de investir, né? E uma delas é o investimento em startups. Então, o número assim, de capital em circulação para bons negócios, ele aumentou drasticamente. Então, aquelas startups que conseguiram se diferenciar nesse momento, né, de abundância de capital, elas conseguiram também, né, captar uma rodada de investimento, chamar a atenção de investidores, ou estão em processo de captação de investimento. Então, isso proporcionou, né, uma movimentação nesse mercado de capital de risco, de venture capital, para poder fornecer esse capital para as startups poderem crescer. Então, eu vejo como um movimento benéfico para aquelas que resistiram, que estão ainda no mercado, que conseguiram alavancar, que conseguiram tracionar e conseguiram provar que, né, apesar de pandemia, a gente tem startup, por exemplo, do setor que investida por nós, do setor de academias, que, né, as academias ficaram fechadas aí por 1 ano, se for somar, né, todos os períodos que ficaram fechadas, e essa startup cresce em média 15% ao mês. Faz mais de 1 ano que eles têm um crescimento consistente de 15% ao mês. Então, assim, isso mostra que a pandemia, ela pode ter atrapalhado coisas no início, mas fez com que a startup conseguisse resistir, conseguisse tracionar, provar o seu valor para o mercado e crescer de maneira significativa. Então, teve, claro, as dificuldades, né? Tiveram as dificuldades, mas eu acho que o saldo foi positivo no final das contas. Tá certo, então, Rubinho Urbini, que é da Venture Hub, está aqui com a gente hoje. Obrigada e, claro, sempre fica aqui o convite para vocês voltarem. A gente espera que logo retomem os eventos de tecnologia, de aceleração aqui em Campinas e na nossa região, para que a gente possa também fazer presencialmente essas entrevistas. Claro, claro, é o que a gente mais deseja, né? É claro que respeitando, né, as condições de distanciamento, mas acho que aos poucos as coisas estão voltando ao normal e é sempre uma honra, né, seja virtualmente, seja presencialmente, estar com vocês, né? Sempre que nos convidarem, a gente vai estar com vocês, sim. Muito obrigado. Tá certo, uma boa tarde para você, boa tarde para você aí de casa. A gente fica por aqui, lembrando que os nossos programas estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Também siga a gente nas redes sociais, os endereços aparecem aí no seu vídeo e você pode mandar ainda a sua sugestão pelo nosso WhatsApp. É o 19978293776. Eu fico por aqui e até um próximo Ser Empreendedor.